Bem, nessa terceira questão é dito o seguinte: em um calorímetro ideal foram colocados 100 gramas de água a temperatura θ e 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Após algum tempo, verificou-se que metade do gelo colocado boiava na água. Então, são dados: o calor específico da água é igual a 1,0 cal por grama grau Celsius e o calor latente de fusão é igual a 80 cal por grama. Tá? Esses termos aqui vocês não precisam decorar, eu sempre vou dar na prova. Então, letra A. Qual a temperatura final da mistura? Bem, para entender qual a temperatura final dessa mistura, veja que você tem agora duas substâncias. Tá? Você tem água e você tem gelo. Água a uma temperatura θ, que a gente não sabe. Então a temperatura inicial da água a gente não sabe. A gente sabe que foi 100 gramas de água, mas a temperatura a gente não sabe. E gelo, foi 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Então a gente sabe a temperatura inicial do gelo e sabe também a quantidade de gelo, né, de grama de gelo que foi colocada, foi 50 gramas. Bem, e após algum tempo verificou-se que metade do gelo colocado boiava na água. Tá? Então primeiramente, sempre é interessante a gente fazer um esquema. Tá? Veja aqui. Nós temos aqui um gráfico da temperatura em relação ao tempo, né? Que ele falou que após um determinado tempo, né, verificou-se somente água e gelo. Então veja que inicialmente você tinha a temperatura da água, θ, que a gente não sabe, né? E é claro, depois você tinha água e gelo. Então a sacada desse problema é o seguinte: qual seria a temperatura final da mistura? Veja, se no final, né, inicialmente você tinha somente o gelo no estado sólido, e depois de um tempo você tem o gelo no estado sólido, né, que estou representando para a letra S, mais o gelo no estado líquido, que eu estou representando para a letra L, né, você tem sólido mais líquido. Então isso significa que não existe variação de temperatura no gelo, né? Ou seja, não existiu ainda uma mudança de fase, tá? Então, se existe água e gelo ainda, você tem o estado de fusão, né? Você tem um ponto de fusão, tá? Então a sacada desse problema é exatamente esse. Veja que no final existia gelo e água. Se existe gelo e água, então a definição da existência de gelo e água em equilíbrio é que está ocorrendo ali uma mudança de fase chamada de fusão, tá? Uma mudança de fase chamada de fusão. E nós sabemos que o ponto de fusão da água, ou mesmo do gelo, é de 0 graus Celsius. Tá? Então o ponto de fusão do gelo é de 0 graus Celsius. Se o ponto de fusão do gelo é de 0 graus Celsius, e no final tinha gelo e água, então a temperatura final vai ser de 0 graus Celsius. Tá? Então, só novamente observando aqui o que ocorreu nessas substâncias, tá? Com a temperatura dessa substância. Inicialmente a água estava a uma temperatura θ e reduziu sua temperatura para 0 graus Celsius. Tá? E o gelo, né, que estava a 0 graus Celsius, continuou com essa temperatura de 0 graus Celsius, porque não houve ainda mudança total de fase. Tá? Se existe gelo ainda, então o gelo ainda está transformando, né, se transformando-se em água. Tá? Então nós temos ainda a substância no seu ponto de fusão, que a temperatura do ponto de fusão da água nós sabemos que é 0 graus Celsius. Então, a resposta da letra A é que a temperatura final é de 0 graus Celsius. Tá? Então, nós sabemos quem é a temperatura final da água, também sabemos quem é a temperatura final do gelo, mas na letra B é pedido para calcular a temperatura inicial da água, que nós não sabemos ainda. Tá? Bem, para obter a resposta da letra B, primeiramente a gente tem que observar o seguinte, mais um detalhe importante, né? Veja que inicialmente você tinha 50 gramas de gelo. E após algum tempo verificou-se que metade do gelo colocado boiava na água. Se metade do gelo boiava, a outra metade, o que aconteceu? A outra metade se tornou líquido. Tá? A outra metade do gelo derreteu. Então a gente precisa saber, né, qual foi a quantidade de gelo que derreteu. Como é metade de 50 é 25. Tá? Isso significa que metade do gelo foi fundida. Ou seja, metade do gelo passou do estado sólido para o estado líquido.
tá? Então a massa de fusão do gelo, a massa da quantidade de gelo que foi fundida é de 25 gramas. A gente vai precisar deste valor para obter a resposta da letra B. Bem, então vamos resolver a letra B agora. Bem, novamente, né, para resolver essa questão, nós precisamos utilizar a lei das trocas de quantidade de calor. Tá? Nós temos duas substâncias, gelo e água. Então, a quantidade de calor do gelo mais a quantidade de calor da água é igual a zero. Tá? Bem, então vamos supor que Q1 seja a quantidade de calor da água. Né? Se houve variação de temperatura, então Q1 tem que ser a quantidade de calor sensível. Tá? A gente usa a fórmula da quantidade de calor sensível para obter Q1, que é igual a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Q2, não houve variação de temperatura do gelo. Tá? Então, como Q2 seria a quantidade de calor pela substância 2, ou seja, pelo gelo, então não houve variação de temperatura. Nesse caso, está ocorrendo mudança de fase. Como está ocorrendo mudança de fase, então a gente usa a fórmula da quantidade de calor latente. Tá? A fórmula da quantidade de calor latente, que é massa vezes o calor latente de fusão. Bem, então vamos substituir agora os valores numéricos que foi dado no problema. A massa da água é de 100, foi dado no problema. Tá? O calor específico da água é de 1. E a variação de temperatura é 0 menos θ, né? Que é exatamente o θ, a temperatura inicial que a gente quer. 0 é a temperatura final que a gente obteve na questão da letra A. E θ é a temperatura final. Mais 25, tá? 25 que é a quantidade da massa que foi fundida. Tá? Então a massa que foi fundida foi de 25. 25 vezes o calor latente de fusão, que é 80. Ok? Bem, então resolvendo isso, 0 menos θ vai ficar aqui menos θ. Tá? Então você tem 100 menos θ, que vai dar menos 100 vezes θ, mais 25 vezes 80. 25 vezes 80 dá 2.000. Passando mais 2.000 para o outro lado da igualdade, o sinal fica negativo. Você tem menos 100 vezes θ, que é a temperatura que a gente quer encontrar, igual a menos 2.000. Para encontrar θ, basta você passar menos 100 para o outro lado da igualdade, dividindo. E aí você tem que θ vai ficar igual a 2.000, menos 2.000 dividido por menos 100. Você usa o jogo de sinal, menos com menos dá mais, e sobra 20 graus Celsius. Tá? Então a temperatura inicial da água é de 20 graus Celsius. Tá ok? Então, essa foi uma revisão. Tá? Espero que todos assistam esse vídeo. É muito importante para que vocês possam estudar. E qualquer dúvida, pode mandar para mim as perguntas que eu estarei respondendo a todos.